4 de dezembro de 2023. Nós estamos na segunda-feira da primeira semana do tempo do Advento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus, vos acolho. Sintam-se bem acolhidos nessa segunda-feira. Iniciarmos a semana na presença de Jesus não tem nada de melhor, não é mesmo, minha gente? Ontem, em comunhão com a igreja, nós iniciamos um novo ano litúrgico. E no início desse ano litúrgico também nós somos marcados, ou fomos marcados, também com o início de um novo tempo litúrgico. Nós estamos vivendo o tempo do Advento. Advento é tempo de espera, de expectativa. Na minha opinião, é um tempo muito bonito. Eu acho que é o tempo mais bonito da igreja, né? Ao meu ver. Estou muito feliz e junto de vocês, né? Vamos juntos trilhar esse caminho de reflexão, de crescimento espiritual. Louvado seja Deus. Meus queridos, nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o profeta Isaías, capítulo 2, versículos do 1 ao 5. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir os seus preceitos, porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros, e não mais travarão combate. Vinde todos da casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto muito bonito para iniciarmos este novo tempo litúrgico e esse novo ano litúrgico, é o texto de Isaías. Isaías, eu não sei se vocês sabem, é muito interessante nós refletirmos a estrutura da palavra de Deus. Isaías é um profeta que contemplou toda a trajetória do povo de Israel. Por isso que os estudiosos dizem que, na verdade, são 3 Isaías, né? São 3 profetas, porque foram muitos anos. O que o texto relata são narrativas que compreendem um grande intervalo de tempo, então é impossível uma pessoa viver tantos anos assim e escrever sobre tantos anos, né? Então, alguns acreditam que sejam 3 profetas distintos, nós chamamos de primeiro Isaías, segundo Isaías e terceiro Isaías, ou alguns chamam de proto-Isaías, que é o primeiro, depois o segundo de Deutero Isaías, e depois o terceiro de Trito Isaías. Tanto faz, né? Hoje nós começamos exatamente pelo capítulo 2. Então, o capítulo 2 é o primeiro Isaías. O primeiro Isaías fala da vida do povo de Deus antes do exílio da Babilônia, tá? Então, hoje nós vemos um texto até mesmo poético, muito bonito, né? Que o profeta ele vai mostrar qual é o projeto, o sonho de Deus para o povo de Judá, né? Depois a gente vai vendo, conforme vai passando o tempo e os textos, que o povo de Deus foi infiel a Deus. E a infidelidade do povo fez com que esse projeto tão bonito que nós ouvimos hoje nessa leitura acabasse se pervertendo, né? Toda vez que nós somos infiéis a Deus, no fundo nós pervertemos o projeto de Deus, e tudo que era para transcorrer de maneira tão bonita, às vezes termina em tragédias ou em desgostos.
A nossa vida é assim, todos nós. Mas hoje nós acompanhamos esse projeto bonito. Deus tinha um projeto para Judá, um projeto de vida, de paz, de tranquilidade. Nós vemos que Judá, nela está Jerusalém, e neste monte, o Monte Sião, diz o texto de hoje, a ele acorrerão todos os povos, todas as nações, né? E ele há de julgar as nações, arguir numerosos povos, né? Olha que bonito. Então Deus tinha um projeto para Jerusalém ser como se fosse uma mãe para todas as outras nações, acolhendo as outras nações, recebendo a visita de todas as nações, sendo o ponto de encontro, ponto de comunhão. Quando eu leio esse texto aqui, sabe o que me lembra? Me lembra um avô ou uma avó de uma família grande. Sabe quando o avô e a avó ainda têm bastante saúde, cheio de vigor, né? Um avô e uma avó de uma família grande acaba sendo o vínculo de união, o vínculo de unidade, né? O vínculo de simpatia, de fraternidade entre a família, né? É aquilo que une a família, né? Aí chegam as festas de Páscoa, de Natal, todo mundo se reúne na casa do avô ou da avó, aquela família grande, vários irmãos e netos e até bisnetos, todos se achegam na casa desse vovô, dessa vovó, todos passam junto, partilham a vida, brincam, dão risadas. O que acontece quando os dois chegam a partir, a falecer? A maioria das vezes o que acontece? A família dispersa. Cada um começa a ficar no seu canto, cada um e não se encontram mais. Não sei se vocês já viram uma situação assim, né? Por que eu lembro dessa situação nesse texto? Porque o projeto de Deus era que Jerusalém, o monte Sião, o monte da bênção, fosse o ponto de encontro, ponto de reunião, ponto de comunhão de todas as nações. Foi para isso que Deus chamou esse povo, o povo de Israel, para ser, não porque Israel era melhor do que os outros, não, é para que Israel pudesse ser o ponto de encontro e pudesse ensinar o povo a verdade. Só que o que acontece? Israel fez coisas pior do que os outros povos. E em vez de ser o ponto de encontro, o ponto de comunhão, o ponto de bênção, onde todos iriam visitar, onde todos se reuniriam, se tornou um instrumento de divisões, um instrumento de contra-testemunho da palavra de Deus. Mas hoje nós estamos vendo o projeto de Deus. Minha gente, para a nossa vida, concretamente, o que Deus espera de mim e de você a partir dessa leitura? Né? É que nós, o último versículo desse texto, ele nos diz o que Deus está esperando de nós com essa palavra de hoje. Vinde todos da casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Nós precisamos, na nossa vida, com o nosso testemunho, ser um testemunho de luz das pessoas, de tal modo que as pessoas, quando se achegarem a nós, quando elas se achegarem até nós, elas sintam essa luz que vem de Deus e elas possam se dizer para elas mesmas o que diz esse último versículo de hoje: eu vou me deixar guiar pela luz que eu contemplo nessa pessoa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de se aproximar de alguém que uma pessoa, você chega perto dela, você sente uma coisa tão boa, e quando você sai de perto dela, você fala: nossa, que coisa gostosa eu senti nessa pessoa. Como é uma pessoa de Deus, uma pessoa abençoada, uma pessoa positiva, uma pessoa cheia de bondade, né? Não sei se você já tiver a oportunidade de chegar próximo de uma pessoa assim, alegre, sabe, que te contagia. Às vezes você está muito para baixo, você chega perto dessa pessoa, nossa, você sai tão diferente. É esse o sonho de Deus para mim e para você. As pessoas, quando tiverem contato conosco, elas devem dizer isso que o último versículo diz: eu quero me deixar guiar pela luz que eu percebi que há em você. Nós somos convidados a sermos este monte, deve ser um monte de reunião, de comunhão, de unidade, de alegria, de paz, de virtudes.
Por que que nós, às vezes, em vez de fazermos, de sermos aquilo que Deus deseja que nós sejamos, por que que nós, às vezes, nós promovemos a divisão, a discórdia, né, a fofoca? Nós promovemos muitas vezes a estupidez, a arrogância. Em vez de ser reunião do próximo, nós dispersamos e espantamos as pessoas pelo nosso jeito de ser, mal-humorado, azedo. Por que que nós somos impacientes, nós somos irônicos? Nós recebemos essa missão, a palavra de hoje nos diz, de ser como o Monte Sião, o monte acima dos outros montes. Você não pode estar por baixo. Como assim, padre? Você tem que ser o cara, a mulher, o homem, cheio de Deus, cheio de alegria, cheio de fé, cheio de esperança, para que você possa ser exemplo para os demais com quem você convive. Às vezes a gente vê mais fé, mais respeito, mais carinho, mais alegria nas pessoas que não vêm na igreja do que nós que estamos na igreja. Está errado alguma coisa. Está alguma coisa errada. Precisamos nos transformar, minha gente. Tem muita gente que quer a conversão de sua família, dos entes que amam, né? Tantas mães que rezam pelos filhos ou pais, ou nós rezamos por tantos membros da nossa família, porque nós gostaríamos que eles tivessem a alegria que nós temos de ser igreja, mas às vezes nós somos contra-testemunhos. Tem gente que convive conosco que fala assim, nossa, se é para ser desse jeito, sendo igreja, eu não vou ser igreja nunca. Não pode acontecer isso. Que a palavra de Deus hoje, nessa segunda-feira, iniciando um novo tempo litúrgico, o tempo do Advento, que a palavra possa nos ajudar nesse tempo a nos transformarmos. Meus queridos, sempre que uma igreja se reveste de roxo, ontem começou o tempo do Advento, no domingo, né? Ontem, e hoje, segunda-feira, continuamos, estamos vestidos de roxo em comunhão com a igreja, é um tempo de penitência. É um tempo, de fato, de percebermos o que em nós precisa ser mudado. Sempre quando a gente não celebra bem o advento, a gente não se confessa, a gente não busca rever o que a gente pode melhorar, o Natal simplesmente vira uma festa pagã para nós. Não deixemos isso acontecer. Que seja um tempo de purificação, um tempo de renovo, buscar rever as coisas que precisam ser revistas. Se precisar pedir perdão a alguém, faça nesse tempo do advento. Se você está em estado de pecado grave, retome a sua comunhão com Deus, busque o sacramento da reconciliação, da penitência, vai se confessar. Se você não está bem com alguém, busque essa pessoa, se reconcilie. Se você percebe que você tem alguns defeitos que estão sendo prejudiciais a você mesmo, nesse tempo do advento, faça penitência, propósitos de ir deixando aquilo. É um tempo oportuno. E claro que não é tão... A questão da penitência não é uma questão tão ríspida, tão forte como na quaresma, mas é um tempo de preparação. Aproveitemos, meus queridos, porque é um tempo muito curto, viu? 4 semaninhas que passa rapidinho e logo, logo estamos às vésperas do Natal. E se nós não, de fato, não aproveitarmos com intensidade essa oportunidade, agora no começo desse tempo, nós vamos perceber que o tempo vai passar e tudo vai continuar a mesma coisa. Não. Façamos essa experiência. Deixemos que a beleza desse tempo litúrgico, o tempo do advento, possa também se tornar beleza dentro da nossa interioridade. Uma semana abençoada a você, meu querido, cheia de paz, de alegria, força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.